Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Recuperação semestral de português, turma do nono ano C. Essa videoaula que a gente vai rever os conteúdos que foram abordados, incluídos na prova de recuperação de vocês. Mas antes disso, vamos relembrar alguns dos principais conteúdos que nós estudamos durante esse semestre. Nós estudamos, por exemplo, o gênero textual poema. Lembram? Nós iniciamos as nossas aulas estudando e produzindo poemas. Vimos as principais características de poema, versos, estrofes, rimas, métricas. Estudamos cordel também, aproveitando a deixa dos trabalhos do aluno do 8º ano que estavam pesquisando o cordel. Nós aproveitamos e trouxemos para o nono ano C também, que foi maravilhoso. Vocês puderam pesquisar um pouco a respeito dessa literatura, puderam produzir seus próprios cordéis, viram como era especial a forma em que os cordelistas expunham suas obras, a forma em que eles trabalhavam com a linguagem, né, dentro dessas produções. Tudo isso foi maravilhoso, porque vocês tiveram as suas experiências particulares de conhecer e de reproduzir aquilo que vocês puderam estudar. Estudamos sujeito e predicado, sim, nós iniciamos as aulas também vendo tipos de predicado, mas precisamos, ou melhor, nós precisávamos rever também o conceito e os tipos de sujeito que existem, porque para eu entender o que é predicado e os tipos de predicados que existem, eu preciso, antes disso, saber o que é sujeito, sim? Até porque sujeito e predicado são termos essenciais da oração. Isso significa que são elementos que não podem faltar, não é isso? Uma coisa que é essencial é algo indispensável. E o sujeito e o predicado na oração são elementos indispensáveis. Vimos que sujeito é todo elemento, toda coisa a respeito do qual é dito alguma coisa na oração. O predicado é justamente essa coisa que é dita a respeito do sujeito, não é isso? O predicado é a informação que é dada, a declaração que é feita a respeito do sujeito. Estudamos também os contos, vimos as principais características dos contos, vimos que o conto, diferentemente do romance, apresenta umas características mais simplificadas, no sentido de apresentar poucos personagens, pouca ambientação, no sentido de trazer um único conflito. Geralmente o conto apresenta um único conflito, certo? Ao contrário do romance, que nós vimos que já há a presença de mais personagens, a ambientação já é mais diversa, mais diversificada. Vimos que há a possibilidade de haver mais de um conflito, sim? Estudamos também o uso dos porquês. Aprendemos que a nossa língua apresenta 4 tipos de porquês. Nós temos o porquê junto, sem acento, o porquê junto, acentuado. Temos o porquê separado, sem acento, e o porquê separado, com acento. E podemos aprender, empregá-los de acordo com a necessidade, sim? O que é que nós vimos mais? Figuras de linguagem, como metáfora, metonímia, eufemismo, comparação, hipérbole, antítese, prosopopeia e ironia. Aprendemos que a metáfora é um tipo de comparação especial, porque apesar de comparar dois elementos, ela não traz o conectivo de comparação, o elemento que indica que aquilo ali é uma comparação. Dessa forma, nós entendemos que trata-se de uma comparação subentendida, certo? É uma comparação que não está clara, mas você entende que é comparação pelo contexto e pela comparação que é feita mesmo, certo? É uma comparação, mas nós não chamamos de comparação. Por quê? Porque já existe uma figura de linguagem chamada comparação. E a comparação, ela vai
apresentar o elemento comparativo e por conta disso a gente chama comparação. A metáfora não. A metáfora nós chamamos de metáfora, porque a comparação não está clara, tá bom? É uma comparação mais psicológica. Não vem o elemento conectivo, que é a palavrinha como, a palavrinha igual, né? Maria é uma anta. Uma comparação aqui um pouco estranha. Quando eu falo Maria, é uma anta. Quando eu falo Maria, é uma preguiça. Maria é uma cobra. Eu estou comparando uma pessoa com um animal, tá? Mas eu não estou usando o elemento comparativo. Como no caso da comparação. Se eu vou fazer uma comparação clara, propriamente dita, eu digo Maria é como uma cobra, Maria é como uma anta, Maria é como uma preguiça, tá? Então, a diferença básica entre metáfora e comparação é isso. A metáfora não apresenta o elemento comparativo. A comparação, sim. Nós vimos a metonímia, que é uma figura de linguagem que nós utilizamos quando nós empregamos a parte de um elemento pelo próprio elemento, certo? Quando nós empregamos a marca de um produto pelo próprio produto. Por exemplo, quando você diz, compra para mim uma Coca-Cola, tá? Você está utilizando a marca do refrigerante pelo próprio refrigerante. A gente viu que isso é metonímia. O eufemismo, que é aquela figura de linguagem, a figura de linguagem que você utiliza para amenizar o sentido da palavra, quando você não quer ser grosseiro com alguém, certo? Quando você diz, por exemplo, minha mãe está gordinha. Vamos supor que se referindo a alguém que está obeso, você diz, minha mãe está acima do peso, certo? Isso tudo são eufemismos, são palavras que amenizam o sentido da palavra que você utilizou. Ameniza de maneira que não torna-se grosseiro, rude, certo? A comparação nós já vimos, que é quando você compara dois elementos, claramente apresenta o elemento de comparação. A hipérbole, quando você utiliza uma ideia exagerada, quando você diz, estou morrendo de fome, estou morrendo de medo de não passar de ano, certo? Então, essas expressões exageradas são hipérbole, figuras de linguagem nós chamamos de hipérbole. A antítese é quando você apresenta ideias com sentido contrário, tá? Palavras que apresentam sentidos contrário, nós chamamos de antítese. Já a prosopopéia é quando você dá característica de seres humanos a seres que não têm vida, certo? É quando você diz o sol amanheceu sorrindo para mim. A ironia é quando você apresenta um pensamento contrário do que você pensa. Quando você diz, por exemplo, tirando notas baixas, assim eu vou passar de ano, certo? É um pensamento contrário do que realmente você está pensando. Então, você está sendo irônico. Nós vimos também o predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Nós aprendemos que predicativo é uma palavra ou são palavras que caracterizam o meu sujeito na oração. Geralmente são palavras de valor adjetivo, uma vez que o adjetivo é uma das classes gramaticais de nossa língua que tem essa função de caracterizar o substantivo. Quando ele vem para a oração, ele desempenha a função de predicativo do sujeito, caracterizando, qualificando, apresentando o modo de ser, o modo de estar do sujeito, tá? E nós temos o predicativo do sujeito, quando essa qualificação é voltada para o sujeito, e nós temos o predicativo do objeto, que é quando essa caracterização, essa qualificação é voltada para o objeto, certo? Nós vimos o uso da vírgula, nós aprendemos que a gente não pode usar a vírgula simplesmente para marcar as pausas que nós fazemos enquanto estamos escrevendo ali de qualquer forma, mas que existem regras importantes para a utilização desse sinal de pontuação. E uma dessas regras que nós aprendemos, importantíssima, é que nós não utilizamos vírgula entre o sujeito e seus complementos.
certo? Aprendemos que é proibido o uso da vírgula entre sujeito e predicado, certo? Entre sujeito e verbo ou entre o verbo e seus complementos, tá bom? Essa estrutura não admite o uso da vírgula. E se você utilizar, você vai errar, tá bom? E agora a gente vai voltar-se de maneira agora mais aprofundada aqui para o conteúdo que nós abordamos em nossa prova de recuperação. Tipos de predicado, gente. É um assunto simples, é um assunto que requer uma atençãozinha básica para você entender. Aprendemos que existem 3 tipos de predicados. Nós temos o predicado verbal, tá? Nós temos o predicado nominal e nós temos o predicado verbo nominal. Quando é que eu tenho um predicado verbal? Prestem atenção para o próprio nome. Olha, predicado verbal. É predicado, é informação a respeito do sujeito. É verbal, significa que o verbo, ele tem um valor importante dentro desse predicado. Aí o que é que a explicação, o conceito vai dizer? Que o predicado verbal é aquele que possui como núcleo, ou seja, a palavra mais importante, um verbo de ação. Tudo bem? Predicado verbal é aquele que vai trazer um verbo de ação. E esse verbo de ação vai ser a palavra principal do meu predicado. Então, quando eu digo jogamos bola no parque, qual é o verbo? Eu tenho aqui o verbo jogar. O verbo jogar é um verbo que expressa ação. Ação de quê? A ação do sujeito. Cadê o sujeito? Ó, o sujeito está oculto. Certo? Nós estudamos os tipos de sujeitos e aprendemos que o sujeito oculto é aquele que vem escondidinho, mas pela desinência do verbo, pela terminação verbal, é possível identificá-lo, certo? Então, quando eu falo jogamos, quem jogou? Nós. Ou seja, a primeira pessoa do plural está inclusa aqui, nós, certo? Apesar de não estar claramente, mas nós entendemos que trata-se da primeira pessoa do plural, que corresponde a nós. Então, nós jogamos bola no parque. O meu predicado é jogamos bola no parque. Meu sujeito está dentro do predicado. Qual é o meu verbo? Eu tenho o verbo jogar. O verbo jogar é um verbo de ação. Ele está indicando a ação que nós tivemos de jogar bola no parque. Se dentro do meu predicado eu tenho um verbo de ação, que predicado é esse? É predicado verbal, certo? Detalhe, eu tenho um verbo de ação e eu não tenho um predicativo do sujeito. Tá? Porque se eu tiver verbo de ação e ao mesmo tempo eu tiver predicativo do sujeito, o meu predicado ele não vai ser verbal. Ele vai ser o quê? Verbo nominal, porque eu tenho verbo de ação e tenho predicativo do sujeito. Mas nesse caso aqui, o meu predicado é o quê? Predicado verbal. Por quê? Porque eu tenho um verbo de ação. Ruth e Sara ouviram os cochichos deles. Ruth e Sara, eu já sei que é o meu sujeito, né? Deixa eles aí. Eu estou estudando tipo de predicado. Ok, vamos olhar para o meu predicado. Qual é o meu predicado? Ouviram os cochichos deles. Eu sei que predicado é toda a informação que é dada a respeito do meu sujeito. Próximo passo, olhar para o verbo. Eu tenho o verbo ouvir. O verbo ouvir, ele expressa a ação, sim ou não? Claro que sim. O verbo ouvir é verbo significativo, é verbo de ação. Tá? Por incrível que pareça, o verbo ouvir é verbo que é classificado como verbo significativo, tá bom? Então, Ruth e Sara, elas ouviram. Ouviram o quê? Os cochichos deles. Se eu tenho um verbo de ação aqui no meu predicado e eu não tenho o predicativo do sujeito, que tipo de predicado é esse? Predicado verbal. Qual é a palavra principal aqui do meu predicado? Do predicado, tá? Não confundam. O núcleo aqui é do predicado e não é da oração, tá? A oração é todo esse enunciado aqui, olha. Ruth e Sara ouviram os cochichos deles. Se eu perguntar para vocês qual é a palavra principal do enunciado, da oração, vocês vão dizer que é Ruth e Sara, porque é o sujeito da oração. Mas quando eu pergunto qual é a palavra principal do predicado, você vai olhar apenas para o predicado. Você vai olhar apenas para a informação que é dada a respeito do sujeito Ruth e Sara. Então, se você olhar aqui, você vai ver que a palavra principal é o verbo, gente. Ouviram. Ruth e Sara fizeram o quê? Ouviram os cochichos deles. Certo? Então, eu tenho um predicado verbal. O meu verbo é o núcleo desse predicado. Minha filha redigiu a carta. Eu tenho o verbo redigir. Olha só. Verbo redigir é verbo de ação, tá? Redigir corresponde a escrever, tá bom? É sinônimo de escrever. Então, minha filha redigiu a carta. Aqui eu tenho o predicado, olha.
redigiu a carta, é predicado, é toda a informação dada a respeito do sujeito. E eu tenho o verbo, que é a palavra principal do meu predicado. Tá bom? Eu tenho o verbo redigir. Portanto, se é verbo de ação, eu tenho o quê? Eu tenho o predicado verbal. Tudo bem? Nós temos o predicado nominal. O predicado nominal é aquele que vai trazer como núcleo um nome. Nesse caso, o nome ele é classificado como um predicativo do sujeito, tá? Esse nome no predicado nominal a gente chama de predicativo do sujeito, que geralmente é uma palavra adjetiva, sendo que o adjetivo ele já tem essa função de caracterizar o sujeito, de qualificá-lo, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Olha o exemplo. Theo tornou-se desleixado. Eu tenho um verbo, a gente sabe que quando vai estudar tipo de predicado, a primeira palavra no predicado que chama a nossa atenção logo é o verbo. Porque para eu classificar o predicado, eu tenho que conhecer o meu verbo. Eu tenho que saber que verbo é esse. É um verbo de ação? É um verbo de ligação? Nesse caso aqui, o verbo tornar, ele não expressa ação. Theo tornou-se desleixado. Entendeu? Então, o verbo tornar, ele é verbo de ligação, gente. Verbo de ligação são verbos que não expressam a ação do sujeito. São verbos que ligam o sujeito a um predicativo. O predicativo é essa palavra aqui, olha, que vai caracterizar o sujeito. Então, Theo tornou-se desleixado. O verbo fica aqui no meio, apenas ligando aqui, olha, o sujeito a essa característica aqui, olha, que ele adquiriu de ser desleixado. Então, essa característica aqui, nós chamamos de predicativo do sujeito, tá bom? O predicativo do sujeito no predicado nominal torna-se a palavra principal desse tipo de predicado, porque é a palavra que chama a atenção do leitor, tá bom? Então, se você olha aqui para esse predicado, tornou-se desleixado, qual é a palavra que mais chama a atenção? É a palavra desleixado. Não é o verbo, é a palavra desleixado. Então, desleixado é predicativo do sujeito. Se eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicativo do sujeito, o meu predicado é nominal, tá? É nominal, porque o principal aqui é o nome. Que nome é esse? O predicativo do sujeito. Leandro continua desanimado. Leandro é meu sujeito. Continuar é verbo, tá? É um verbo que também você percebe que não expressa ação. É um verbo que liga. Leandro continua o quê? Desanimado. Ele vai ligar o sujeito Leandro ao predicativo do sujeito, que é a palavra desanimado. Predicativo do sujeito, aqui nesse predicado, é a palavra principal. Se eu tenho um verbo de ligação e eu tenho um predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal, tá bom? Meu neto está em casa. Observe, gente, que o verbo estar... O verbo estar, ele não exprime ele não exprime a ação do sujeito, tá bom? O verbo estar, ele apenas está aqui indicando, certo? O local em que meu neto está. Onde é que ele está? Ele está em casa, tá bom? Então, eu tenho o verbo de ligação. Eu não tenho o verbo de ação. Sendo assim, eu tenho o quê? Predicado nominal, tá bom? Está em casa. Se você olha para esse predicado aqui meu neto eu sei que é sujeito. Está em casa é o predicado. O que é que chama mais a sua atenção? A palavra está ou a expressão em casa? Em casa. Observe? Em casa. Então, a atenção vai logo para o nome, para o predicativo. Meu neto está em casa. Entendeu? Então, aqui eu tenho predicativo do sujeito. Por quê? Porque em casa é uma referência ao quê? Ao meu neto. É uma indicação de que o meu neto, que é o sujeito, o verbo vai ligar. Meu neto está onde? Está em casa. Tudo bem? Então, eu tenho um predicado nominal. E nós temos o predicado verbo nominal, que é quando você junta, vamos dizer assim, uma espécie de junção do predicado verbal com o predicado nominal. Eu aprendi que o predicado verbal vai trazer um verbo de ação. Eu aprendi que o predicado nominal, ele vai trazer o quê? Um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. O que acontece aqui no predicado verbo nominal? Ele vai trazer um verbo de ação e ele vai trazer um predicativo do sujeito. Olha só, eles chegaram esgotados. Quem é meu predicado aqui, gente? O predicado é chegaram esgotados, tá?
aqui é o meu sujeito, certo? Aqui eu já sei que aqui é o sujeito e aqui é o predicado. Observe que esse predicado, ele tem um verbo de ação, ele tem o verbo chegar expressa ação, e ele tem um predicativo do sujeito. Ele diz que eles chegaram, mas além deles chegarem, qual era a forma que eles encontravam-se? Qual era o estado de espírito? Eles estavam esgotados. Então, essa palavra aqui, esgotados, ela está qualificando de alguma forma o meu sujeito que é a palavra eles. Então, você tem verbo de ação, você tem predicativo do sujeito, o que vai acontecer? O seu predicado vai ser predicado, verbo nominal, porque você tem verbo de ação e tem um nome, que é o predicativo do sujeito. Ana Lúcia falou desinibida no evento. Ana Lúcia é meu sujeito, deixa ela aí. Falou desinibida no evento é o predicado. Dentro desse predicado eu tenho um verbo de ação, o verbo falar, tá bom? E eu tenho a palavra desinibida, que é uma palavra que está caracterizando o sujeito Ana Lúcia. Se eu tenho um verbo de ação e eu tenho um predicativo do sujeito, eu vou ter duas palavras importantes dentro desse predicado. Eu vou ter duas palavras núcleos. Isso significa que eu vou ter um predicado verbo nominal. Observe como é fácil? É só mesmo questão de atenção, de concentração, você consegue compreender. Olha só, os professores reivindicaram entusiasmados seus direitos. Eu estou falando sobre quem? Eu estou falando sobre os professores. Eu sei que os professores é o sujeito aqui da oração, tudo bem? Eu tenho aqui o meu sujeito, professores. Reivindicaram entusiasmados seus direitos. Toda essa informação aqui nós chamamos de predicado. Predicado. Agora, para eu classificar o meu predicado, eu vou olhar para o verbo. Qual é o verbo? Eu tenho aqui o verbo, olha, reivindicar. O verbo reivindicar é um verbo que expressa ação. Se ele é um verbo que expressa ação, eu já sei que eu tenho um predicado verbal aqui. Eu continuo olhando para a frase e percebo que os meus professores, eles estavam entusiasmados. Além deles reivindicarem, ou seja, além de eles agirem, certo? O verbo de ação, eles estavam entusiasmados. Olha uma característica aqui dos professores. Eles estavam entusiasmados. Essa palavra aqui, ela qualifica, ela indica o estado de espírito dos professores, tá? Então, se essa palavra caracteriza de alguma maneira o meu sujeito, isso aqui eu vou chamar de predicativo do sujeito. Portanto, se eu tenho um verbo de ação e ao mesmo tempo eu tenho um predicativo do sujeito, logo eu tenho um predicado do tipo verbo nominal, tá? Eu tenho um predicado verbo porque tem um verbo de ação. Nominal porque eu tenho um nome aqui, olha, um predicativo do sujeito, tá? Dois núcleos, duas palavras importantes dentro do meu predicado. Portanto, predicado, verbo nominal. Certo? O uso dos porquês, gente, é um outro assunto que foi abordado na prova de recuperação. Então, atenção total, por favor, para que você não seja prejudicado com as dúvidas que às vezes surgem, apesar de a gente já ter estudado tanto isso aqui, né? Mas muitas vezes ainda fica aquelas duvidazinhas. Então, atentem aqui, olha só. Nós temos 4 tipos de porquês. Nós temos o porquê separado e sem acento. Quando que você utiliza o porquê separado e sem acento? Quando você quer fazer uma pergunta direta, tá? Por que você não foi à escola? Por que você não estudou para a prova? Por que você não foi à festa de aniversário? Por que você está em casa? Por que você está zangado? Por que você é assim? Por que você não ri? Por que você não dança? Então, quando você quer fazer uma pergunta direta, tá? E no início da frase, observa que todas as perguntas que eu fiz, eu usei o porquê no início da frase. Este é o porquê separado sem acento, tá bom? Então não há mais dúvidas. Está escrevendo uma cartinha e quer fazer uma pergunta para o seu interlocutor, a pessoa que vai ler, você usa o porquê separado sem acento. É início de frases interrogativas. Olha, por que regressamos? Aqui é uma pergunta direta e o porquê vem no início. Você usa também, gente, interrogações indiretas. É quando você faz uma pergunta, mas ela é de forma indireta. É quando você diz, eu não sei por que você não passou de ano. Eu não sei por que você não presta atenção nas aulas. Não sei por que você não acompanhou as videoaulas.
Entende? Você está fazendo uma pergunta, mas ela não é uma pergunta direta. É uma pergunta indireta. Olha, não sabemos por que ele faleceu, tá? É uma pergunta, mas ela não é pergunta direta. A pergunta direta era se você falasse assim, por que ele faleceu? Por que ele faleceu, tá? O porquê já vem para o início da frase. Observa? Então, se quer fazer pergunta indireta também, usa porquê. O que a gente conclui? Que o porquê separado e sem acento é usado para fazer perguntas. Perguntas diretas e perguntas indiretas, tá? Nós podemos utilizá-lo também quando esse porquê, ele equivaler à expressão pelo qual. Por exemplo, quando você diz, ignora o motivo pelo qual ele se demitiu. Tá? Ignora o motivo por que ele se demitiu. Então, nesse caso, você usa o porquê separado e sem acento. Se esse porquê corresponder a essa expressão aqui, pelo qual, e suas flexões, pelas quais, por exemplo, tá? Ou pelos quais, então você utiliza o porquê separado e sem acento, tá bom? Ignora o motivo pelo qual ele se demitiu. Então, nesse caso, você usa o porquê separado e sem acento. Ou então, quando equivaler a motivo pelo qual, ou razão pela qual. Quando você diz, por exemplo, não há motivo pelo qual chorar, tá? Não há motivo pela qual chorar, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente usa também o porquê separado e sem acento, tudo bem? Para fazer perguntas diretas e indiretas, ou então, quando esse porquê equivaler a essas expressões aqui, olha, pelo qual motivo, pela qual razão, tá? E etc. Nós temos o porquê separado e sem acento, que nós vimos que é usado para fazer perguntas ou quando ele equivale à expressão pelo qual motivo, pela qual razão. Mas nós temos o porquê separado que vem acentuado. Esse porquê é um dos mais fáceis de utilizar, gente. Por quê? Porque geralmente a gente utiliza ele ao final das frases. Você não foi à festa por quê? Se você vai utilizar o porquê ao final de sua frase interrogativa, o porquê é esse aqui, olha, o separado e com acento. Eu lembro que quando eu estava na escola ainda, o primeiro porquê que eu aprendi foi logo esse, tá? Ele é um dos mais fáceis, porque você utiliza em final de frases interrogativas. Você não veio ao almoço, por quê? Olha, não gostaste do almoço? Por quê? Tá? Então, se você vai usar um porquê ao final de frase interrogativa, é o porquê separado com acento. E você usa também isolado em frases interrogativas. Por quê? Não sabe disso, por quê? Tá? Então, se você vai usar o porquê isolado dentro de uma frase, mas é uma frase interrogativa, você usa esse porquê, tá bom? Nós temos o porquê junto, pessoal. Esse aqui é junto e com acento. É fácil também de identificá-lo, por quê? O porquê junto com acento, ele corresponde a um substantivo. Ele é usado como um substantivo. Nós entendemos que o substantivo, geralmente, ele vem antecedido de palavras que determinam-o ou especificam-o como tal. Por exemplo, o substantivo, geralmente, ele vem antecedido de artigos. Artigos definidos, artigos indefinidos, sim? Preposição, às vezes, pronomes, numerais. Então, o que acontece? O porquê junto e com acento, ele é empregado como substantivo. Eu já entendo que ele vai vir antecedido de um artigo, de uma preposição, de um numeral, de um pronome. Por quê? Porque é assim que o substantivo se apresenta, não é isso? Então, usado como substantivo com sentido de causa, sentido de motivo, de razão. E ele será sempre antecedido por artigo e algumas vezes por preposição. Olha, os jovens querem saber o porquê de tudo. Os jovens querem saber o porquê de tudo. Olha aqui, ó, o artigo. Tá? Esse artigo aqui, ele antecede o quê? Substantivos, né? Especificando. Os jovens querem saber o porquê de tudo. Então, se você vai usar o porquê no sentido de motivo, a razão, você usa o porquê junto e com acento e, claro, antecedido de artigo, tá? Ou de outra palavra determinativa. Olha, os jovens querem saber o motivo de tudo. Então, se o porquê corresponde a motivo, a razão, você usa o porquê junto e com acento. Olha, é uma criança cheia de porquês. Aqui nós já temos aqui a preposição antecedendo, olha. Tá?
Palavra que antecede porquês. Então, é uma criança cheia de razões, ou cheia de motivos. Se esse porquê corresponde a essa palavra, motivo, razão, e precisa dessa antecedência de artigo definido, ou preposição, ou artigo indefinido mesmo, ou pronomes, você vai usar o porquê junto e com acento. Nós temos também o porquê junto o porquê junto e sem acento, gente. O porquê junto e sem acento, nós utilizamos ele principalmente para explicar algo, para dar uma resposta, para indicar a causa de algo ter ou não ter acontecido, tá bom? Então, esse porquê, ele equivale às expressões, ó, pois, uma vez que, pelo fato, tá? São conjunções. Então, quando você usa o porquê para explicar algo, para indicar a causa de algo, você vai usar o porquê junto e sem acento. Por exemplo, compre agora porque há poucas peças. Aquele corresponde à conjunção, né, explicativa pois. Olha, compre agora, pois há poucas peças. Então, se você vai explicar algo e precisa de um porquê, é o porquê junto e sem acento. Olha o outro exemplo. Você não ganhou porque se antecipou. Viu? Você não ganhou, pois se antecipou. Não ganhou pelo fato de ter se antecipado, tá? Aqui você já vai indicar causa, já no sentido de uma conjunção causal, já vai indicar a causa de algo não ter acontecido ou ter acontecido, tá bom? Então, se você precisa dar uma resposta explicando, indicando causa, você usa o porquê junto e sem acento. E também quando equivale a expressão a para quê, tá? Então, mas não julgamos, porque não sejamos julgados. Então, se você quer trazer essa ideia de para quê, olha, não julgamos, para que não sejamos julgados, o porquê que você utiliza esse aqui também, o porquê junto e sem acento, tá bom? Quando equivale a essa expressão aqui, olha, para quê. Aqui nós trouxemos resumitivo para vocês, porquê separado e sem acento utilizado para fazer perguntas. Porquê separado e com acento utilizado para fazer perguntas no final da frase. Diferença. O porquê separado sem acento é utilizado para fazer perguntas no início da frase, tá bom? O porquê separado e com acento, ele é utilizado para fazer perguntas no final da frase. Tá bom? Já é diferente. Por exemplo, quando eu digo, por que você não foi à festa? Eu estou fazendo uma pergunta direta e o porquê vem no início da frase. Quando eu digo, você não veio à festa, por quê? Observa que eu estou fazendo uma pergunta, mas o porquê já vem ao final da frase, tá? Porquê junto, utilizado para responder. Não fui à festa porque estava com dor de cabeça. Se você vai dar uma resposta, você usa o porquê junto sem acento. O porquê junto com acento, você vai usá-lo no sentido de substantivo, sinônimo de motivo. O porquê de eu não ter ido à festa foi uma dor de cabeça, entendeu? O motivo de eu não ter ido à festa. Então, quando você usa o porquê nesse sentido de motivo, de causa, de razão, você usa porquê junto e com acento e vai vir antecedido de um artigo, ou de um pronome, ou de um numeral, ou de uma preposição, porque ele tem a função de substantivo. Tudo bem, amados? Olha só, boa prova para vocês. Revisem esses dois conteúdos, principalmente, tá? Tipos de predicados e o emprego do porquê, porque são os assuntos que nós mais enfatizamos em nossa recuperação. Então, dê uma olhadinha lá na matéria de português, nesses assuntos, principalmente esses dois assuntos, tipos de predicados e o emprego do porquê, para que você seja muito, muito, muito bem sucedido em sua prova, tá bom? Boa prova para você, ou melhor, uma excelente prova, tá certo? Disciplina sempre, organização, e você vai chegar muito longe, de acordo com seus objetivos de vida, tá bom? Tudo de bom, tchau, tchau, beijo, e a gente se encontra.